Hoje é a nossa aula 2 e hoje nós vamos falar sobre as batalhas invisíveis. Grande parte dos nossos conflitos diários, exaustões e desânimos tem raízes em campos que os olhos físicos não alcançam. Então, a nossa primeira lição de hoje é aprender a ver o invisível, não é? Essa é a nossa primeira defesa. Imagina que você está numa floresta escura e você não consegue ver nada. Você vai ter que usar outros sentidos que não é o da visão, não é? Mas o sentir, ali, o observar, no sentido também aqui auditivo. Para quê? Para que você consiga se precaver daquilo que você não consegue ver, mas sente. Então, assim também deve ser o nosso dia a dia. Às vezes a gente pressente, né, que vai acontecer algo, mas ignora. Então aqui a alma, né, como nós aprendemos na aula anterior, a alma ela visa primeiro. Primeiro com pressentimentos, uma inquietação, sem explicação lógica. Eu comecei a reparar, eu levei um tempo para dar conta disso. Quando eu ia fazer alguma coisa, né, e de repente eu começava ali a sentir um nervosismo, uma. Era como se eu estivesse ali impaciente, falava mais áspero com, né, em casa, com as pessoas, e eu dei por conta que todas as vezes que algo não ia correr bem, às vezes era algo marcado, ia para algum lugar, enfim, alguma coisa, e eu insistia, não mudava o percurso, aquilo me trazia prejuízos. Então, eu aprendi que eu preciso observar o meu comportamento. Às vezes você acha que, eu tô assim, impaciente porque eu tô cansado, tô cansada, mas nem tudo é o cansaço, nem tudo é estresse. Às vezes, aquela situação que está a te inquietar já é o prenúncio de que aquilo não vai te fazer bem. Às vezes você está querendo fazer a sociedade com uma pessoa, ou aí você percebe que os comportamentos daquela pessoa não te deixa leve. Às vezes parece bom, mas às vezes estar com aquela pessoa te gera uma inquietação, um sentido de incômodo mesmo. Então não insista, ouça, né, esse pressentimento, seja numa situação ou num lugar. Às vezes você quer ir para um lugar que aquele lugar não é o melhor para você, né? Pode ser para outra pessoa, mas não para você. Então, você começa a sentir essa inquietação, ou estando lá, ou mesmo ao se direcionar para lá. Nós também temos a mudança de humor, como eu falei para vocês aqui, a irritabilidade ao entrar em certos ambientes, ou a falar com certas pessoas, lidar com certas pessoas. A sensação física de carregar um fardo que não é seu, né? Às vezes você está no trabalho e sente que você está ali absorvendo muito das pessoas, né, que estão a partilhar ali com você, ou mesmo, né, das pessoas que você convive na sua casa, porque às vezes a gente fala do lado de fora, mas às vezes é no seu próprio ambiente, né, no ambiente que você mora, no ambiente que você vive. De repente você fala com alguém ou entra em determinado lugar e sente que a tua energia baixou muito. Então aqui você foi o quê? Drenado, né? Você foi sugado ali por aquele lugar ou mesmo por aquelas pessoas. Então, esses são os sinais que alguma coisa, né, espiritualmente não está bem.
algo você precisa se atentar para poder resolver. Por quê? Reconhecer a guerra é o início da libertação. Então, quando você toma consciência disso, dessa manipulação energética, você consegue se erguer e tomar uma direção com mais consciência, que vai te trazer mais libertação e mais leveza. O que que acontece aqui? Quando eu ignoro esses sinais, ou quando eu não sei, não é? Agora vocês já sabem. E a partir do momento que sabe, já não é mais ignorante em relação a isso. A partir desse momento, aí começa a sua libertação. Por quê? Porque você já vai vigiar mais. A gente precisa perceber que a nossa luta, ela não está contra pessoas, mas contra essas energias densas que vão te sugar, vão te drenar. Então, aqui não é uma guerra, é aquela pessoa é ruim, porque se eu não me sinto bem perto dela, é porque ela é ruim. E nós não podemos classificar as pessoas em boas ou ruins, elas são o que são. Então, elas vibram numa determinada frequência, elas têm determinados pensamentos, comportamentos, elas são o que são dentro das histórias e experiências que elas têm nessa, nessa realidade. Então, nós saímos também desse pensamento de que aquela pessoa é ruim ou boa, nos faz bem. Ou seja, se eu me sinto bem, se aquela pessoa ela me recarrega e eu consigo partilhar com ela uma boa energia, então essa é a pessoa que você deve estar perto. Agora, nós também não vamos nos afastar das pessoas por acharem que elas são ruins. Não classifique assim. Elas estão ali dentro dos processos delas e elas só conseguem agir e vibrar daquela maneira. E, ok. E você que percebeu, então se afasta. Ai, mas essa pessoa é meu pai, é minha mãe, é o cônjuge, é. Pronto. Aí você vai procurar uma forma de se mudar. Incomodades que se mudem, né? Tem um ditado que diz assim. Então, buscar uma forma, se não houver como se mudar, então, de lidar com isso. E como você lida com isso? Você vai ter que fazer bastante recarga, ou seja, fazer bastante coisas que te elevam, que te faz sentir bem, que te faz ficar para cima. Para quê? Porque você sabe que você está sempre sendo drenado. Então, o preço a pagar para permanecer naquele ambiente com aquelas pessoas é você estar atento, atenta à sua recarga energética, para que você consiga, né, ver sua vida fluir. Então, nós vamos falar aqui dos tipos de esgotamento. Tem o esgotamento físico, que um sono leve ele resolve, você fazer pouco, né? Ali, pouco esforço, enfim, um sono já resolve a situação. Aí, sim, é cansaço do trabalho, então é um esforço, né, que você fez e o corpo precisa descansar. Então, você está cansado fisicamente, desgastado fisicamente, porque você já passou longas horas em estado ativo e falta repouso agora. O emocional. Você chora por tudo e mais alguma coisa. Chora fácil, muito, muito fácil. Sente aquela apatia, aquela desmotivação para fazer as coisas. Sente-se irritada. Fica aqui, qualquer coisa vira aqui um estopim
e a coisa explode. Então, isso aí, o que pode gerar isso são os conflitos interpessoais, o estresse mental também gera isso. Agora, observe, se você está irritado e não consegue conter ali, o tempo todo chora, né? Qualquer coisa te faz chorar, então você está emocionalmente esgotada. Espiritual. Você vai sentir aquele vazio, aquele peso nas costas, aquela falta de fé. Ai, eu acho que Deus não olha para mim, não me ouve, nada vai mudar, as coisas são o que são, vai continuar assim. Eu nasci para isso e tal, e começa a concordar com aquele sofrimento, sente como se o mundo estivesse nas suas costas, sente aquele vazio, aquela solidão, mesmo estando rodeado de pessoas, sente aquela pressão, aquela coisa que não te preenche, nada te preenche. Aí é um esgotamento espiritual. Por quê? Porque você tem sofrido constantes ataques energéticos e tem sentido desconectada com o seu eu, com o seu interior. Então, quando há desconexão e os ataques, geralmente gera esse esgotamento espiritual. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, não esqueça disso. Eu preciso alimentar o meu espiritual. Então, como que você se conecta com Deus? Como que você alimenta a sua alma? Vai buscar isso, porque é isso que vai te ajudar a sair desse esgotamento. Não vai adiantar remédio, não vai adiantar grandes coisas. O que vai adiantar é você buscar esse direcionamento, fazer uma limpeza espiritual, né? Um jejum, pode fazer um jejum espiritual. Então, aqui é preciso fazer algumas coisas que você sente que ali faz sentido para você se conectar com o divino e limpar esses lixos. Agora nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre as manifestações energéticas. Vazio interior. Quando você está com o seu vazio interior, você sente que algo está faltando. Mesmo quando tudo parece bem, mas você sente que falta algo, que você está incompleto, incompleta. O peso, dores nos ombros, na nuca, que não responde a massagens ou remédios. Então, esse peso, essa tensão é uma manifestação energética de que você espiritualmente está desgastado, esgotado completamente. Desconexão, perda de interesse de práticas espirituais e sentimento de isolamento profundo. Você não saía do seu quarto, ficava ali o dia inteiro, perde o ânimo de fazer as coisas, principalmente de estar em sociedade, em convivência. Isso aí é espiritual. Essas são as três características mais evidentes do que você espiritualmente está esgotado. Eu vou hoje liberar para vocês um exercício sistêmico. Eu vou enviar e vocês podem fazer esse exercício já baseado aqui nesses pontos, tá bem? E aí vai ser, sim, para você fazer essa recarga espiritual, para te ajudar aqui nesse esgotamento emocional, físico e espiritual. E eu espero vocês na próxima aula.